para quem está em busca de emprego, é muito importante conhecer as atividades do cargo, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que é muito importante e por que isso facilita na vida de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e coach. E como eu disse aí logo no começo, já tem alguns dias, algumas semanas, já tá aí por volta dos 60 dias, que eu estou aqui todos os dias às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, trocando algumas ideias, trazendo algumas estratégias do mercado de trabalho para que vocês potencializem as chances de vocês nessa busca, tá? Então hoje eu vou falar sobre as atividades do cargo. Por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Porque acontece muito de quando eu vou fazer o processo, o trabalho individual com as pessoas, com os meus mentorados, deles ficarem muito confusos, muito em dúvidas do que são as atividades do cargo, por que eles precisam saber sobre as atividades do cargo, ou senão eles se limitam a pequena parte daquela atividade do cargo, aquela coisa que ele aprendeu na escola, na faculdade ou em algum curso, ele não aprofunda nessa questão da atividade do cargo. E aí a gente volta lá naquela parte que eu sempre sugiro que vocês façam a pesquisa em relação à empresa. Vou dar um exemplo. Nem sempre o assistente administrativo eles vão ter a mesma atividade em empresas diferentes. Talvez as atividades sejam diferentes, entendeu? O que responder quando o entrevistador pergunta, me fala sobre você, fico sem jeito. Essa pergunta você sempre vai responder relacionada à sua área profissional. Esquece você quanto pessoa, tá? Nesse momento, ele quer saber sobre sua área profissional. As experiências que você tem na área de trabalho. Aí lembra, quais são as experiências que você tem na área, naquela vaga que você está ocupando, né? Quais foram o resultado que você teve naquele trabalho? Por que você se encantou pelaquele trabalho? Então, é isso que ele quer saber. E se ele quiser saber algo da sua vida pessoal, ele vai te perguntar. Ele vai virar para você e falar, vamos supor que você chama Alessandra, que eu tô vendo que você tá usando o nome da sua empresa, né? Alessandra, você mora com quem? Você é casado? Você tem quantos filhos? Aí ele que vai te perguntar sobre a sua vida pessoal, tá? Mas a princípio ele tá perguntando justamente sobre a empresa, sobre as atividades da vaga, sobre o que você pode fazer para ele enquanto profissional, tá? Por que ele tem que te contratar profissional? Porque ele não te conhece. Então, é uma forma de se apresentar. Como que você se apresentaria se você fosse para uma balada? Se você fosse se apresentar para um amigo do seu amigo? Você não ia falar da sua vida pessoal? Então, a diferença é que ali você vai falar da sua vida profissional. Então, e ficar sem jeito é só se você estiver insegura. Então, é muito bom você fortalecer essa segurança, tá? Estar bastante ciente o que você conhece da área, da profissão, é por isso eu tô falando das atividades aqui hoje, para que na hora você fique totalmente segura, porque a gente fica inseguro, sem jeito, quando a gente não tem o conhecimento daquilo que a gente quer falar. Agora, quando a gente sabe, quando a gente tem noção do que a gente quer falar, geralmente a gente não fica inseguro, tá? Exemplo, se eu te perguntar agora, quais são as polpas que você tem aí no seu trabalho, na sua empresa, né? Quais são os sabores dessas polpas? Você vai saber me responder de prontidão. Por quê? Porque você está seguro em relação a isso. Então é muito importante você se conhecer e conhecer quais são as tarefas, quais são as atividades, como que vai ser o seu dia a dia naquela empresa. Aí é onde eu quero chegar hoje na live que eu tô trazendo aqui, no assunto que eu tô trazendo para vocês, tá? O porquê que antes de saber das atividades, eu preciso entender a cabeça da empresa. Quando a gente busca uma oportunidade de trabalho, a gente tem que agir exatamente como a empresa. Quando a empresa ele precisa de um profissional, ele não vai pegar qualquer pessoa. A primeira coisa que ele vai fazer é uma descrição do cargo. O que é a descrição do cargo? É exatamente descrever quais são as atividades que vão ser realizadas naquela função. Então, por isso é importante a gente pensar com a cabeça do gestor. E aí eu preciso pensar de empresa para empresa. Se eu for pensar de forma generalizada, eu vou correr um grande risco. Vou te dar um exemplo. Um assistente administrativo de uma escola, ele não
executa as mesmas atividades de um assistente administrativo de uma clínica médica, por exemplo. Então, ele precisa, além das atividades técnicas, ele precisa de desenvolver algumas competências relacionais que são diferentes. Por quê? O assistente administrativo da escola vai estar recebendo geralmente a mãe, a criança, ou a mãe, o adolescente, ou no caso, só o adolescente. Então, qual é as competências, as habilidades interpessoais, relacionais que ele precisa ter para lidar com esse aluno que vira e mexe ali, ele vai encontrar? Cíntia, mas eu sou assistente administrativo, meu papel é só ficar lá dentro. Nem sempre. Nem sempre. Algumas empresas, além de você estar ocupando tarefas que são administrativas, ele pode pedir para que você faça alguma parte de atendimento. Entendeu? Então, a gente precisa entender, mas então quer dizer que isso é desvio de função. É desvio de função? Também nem sempre. Depende do que a empresa combinou com você. O que foi acordado? O que foi combinado na sua contratação? Por isso é importante você descobrir o que o gestor, o que a empresa precisa, o que ele descreve nesse cargo. Aí quando você vai buscar o seu emprego, quando você vê lá uma vaga, acha lá uma vaga, existe essa descrição do cargo lá, que foi pensada, que foi trabalhada. As pessoas que descreveram aquela função pensaram exatamente qual é o tipo de funcionário que ele precisa trazer para a empresa. Aí você vai procurar um trabalho e você não presta atenção nessa descrição. Entendeu? Aí você quer falar de coisas que a empresa não precisa. Vou citar um outro exemplo. Eu vou procurar vendedores, né? Geralmente vendedores, a gente tem dois tipos de vendedores no mercado. Vendedores que eles são focados, extremamente focados nos números, nos resultados. Quando você conversa com ele fica falando só de números, de resultados, de planilha, de processos, de acessos, de ferramentas que ele usa, né? Ele vai falar, eu uso ali o CRM para fazer a minha prospecção de cliente, e assim, eu tenho que vender para tantos clientes por dia, mas ele foca no número. Ele tá falando do número, ele tá falando de ferramentas, ele tá falando de processo. Aí eu tenho um outro vendedor, né, que tá concorrendo os dois pela mesma vaga, e ele vira pra mim e fala, eu adoro motivar a minha equipe, eu gosto de estar com a minha equipe, eu gosto de fazer com que a minha equipe venda, a gente tá sempre tentando levar a solução para o cliente, nós, né, ele se engloba na equipe, ele não faz nada sozinho, entendeu? A gente ali é fogo no negócio, a gente quer realmente fazer o negócio acontecer, a gente quer deixar o cliente se sentir bem, né? Eu gosto dos meus colegas ali antenados, bem dentro do ambiente. Qual que é o foco desse vendedor? Nas pessoas. Qual dos dois estão certos? Comenta aí pra mim o que vocês acham. Qual desses dois vendedores eles vão conseguir um emprego? Se vocês puderem me ajudar, escreve aí pra mim, só pra eu entender se vocês estão entendendo qual é o meu raciocínio, pra vocês entenderem o porquê que é importante vocês descobrirem o que vocês podem entregar, o que vocês estão escrevendo nesse currículo, tá? E o que as empresas estão precisando de vocês. Então, sim, enquanto vocês colocam aí, eu vou dizer pra vocês. Vocês precisam estar atentos o que foi pedido na descrição daquela vaga, daquela empresa. Por quê? Porque é óbvio, qual que é a função do vendedor? Vender, tá? Só que tem empresas que precisam de um vendedor ligado nas pessoas, que o foco dele vai ser desenvolver pessoas, vai ser estar perto da pessoa, um pouco dos dois, exatamente, Rosângela, mas um pouco dos dois, se o requisito da empresa foi isso. Agora, se você pega lá na descrição da vaga, né, do anúncio da vaga, e tudo que está escrito na descrição da vaga, que a empresa que você está concorrendo à vaga está relacionada a pessoas, o seu currículo precisa ser escrito relacionado a pessoas.
Entendeu? E se você pegar um outro currículo uma outra descrição de uma outra empresa que ele está falando de ferramentas, que ele está falando de processos, mesmo sendo uma vaga para vendas, você precisa fazer a descrição no seu currículo falando das ferramentas, falando dos processos, para executar os processos. Você está entendendo que por isso que é importante a gente conhecer tanto as atividades que você pode atender, quanto as atividades que estão nas descrições das vagas. Dessa forma, você conecta melhor com a empresa. Por quê? Porque a empresa vai entender exatamente o que você pode entregar enquanto profissional, entendeu? Porque se você não consegue falar para a empresa, quais são as linguagens que aquele cargo converte, ele vai entender que você não conhece a vaga, que você não sabe o que é feito naquela vaga. Isso é muito comum, esse erro é muito comum acontecer para os profissionais que estão em busca do primeiro trabalho ou para os profissionais que estão fazendo transição de carreira, que estão mudando. Não gosto dessa área, eu vou partir para outra área. Isso é transição de carreira, tá, gente? Aí, por que acontece exatamente isso? Porque vocês ficam muito focados na experiência técnica, tá? Eu tenho bastante formação, eu já sou uma pessoa que sou graduada na minha área, tenho bastante formação, mas vocês não falam no currículo, não colocam no currículo, quando vocês vão fazer a apresentação de vocês, quais são as atividades daquela competência técnica. Porque é muito amplo. Se eu pegar uma pessoa de uma determinada formação, as atividades são muito amplas. Principalmente, eu vou continuar citando o exemplo do assistente administrativo. Assistente administrativo, se ele vai trabalhar com marketing, ele vai prestar assistência para a área de marketing diferente do assistente administrativo que vai trabalhar direto com pessoas, direto com a equipe de atendente, por exemplo. Então, olha só como é amplo quando você consegue entender de fato qual é o trabalho que aquela empresa precisa, para saber se você tem condições de entregar, para que você atue na empresa. Então, é muito comum a gente ficar muito generalista, né? E aí a empresa não conecta. Então, assim, outro exemplo que eu vou te dar. Existe gerente geral, existe o gerente comercial, existe o gerente de vendas, existe o gerente... Tem vários tipos de gerentes quando a gente vai falar de gerente de vendas, né? Gerente comercial. Só que se você pegar lá no Google e olhar a descrição dessa área, você vai perceber que existem algumas particularidades que são diferentes. Algumas atividades que são diferentes. Então, vocês têm um excelente aliado, que é o Google, e tem um outro excelente aliado, que é a descrição da vaga. Então, antes de vocês prepararem o currículo de vocês, encaminhar um currículo para a empresa de forma generalista, encaminhar um currículo de qualquer forma, o que você precisa fazer? Você precisa entender o que você pode atender de acordo com aquela descrição de vaga. Novos tempos, novos desafios profissionais. Pelo que eu entendi, você está fazendo uma pergunta. Exatamente. Se você quiser ser um profissional, Sidney, diferenciado no mercado, o ideal é que você seja esse profissional diferenciado ainda agora, inclusive para preparar e buscar esse emprego. Uma das minhas particularidades enquanto pessoa, quando eu estava no mercado de trabalho, quando eu trabalhava, é que eu não pegava qualquer emprego. Isso em mim já era nato. Mesmo antes de eu fazer os meus estudos, os meus trabalhos, eu sempre fui buscar vaga nas empresas onde eu queria trabalhar. Eu nunca fui buscar emprego onde eu não gostava da empresa. Nunca gostei de trabalhar em empresas que eu pensasse, eu não vou me sentir bem ali, então não vou. Então já teve oportunidades de eu, inclusive, recusar a vaga, porque eu sabia que aquela empresa, para mim, não ia ser interessante. Então, antes do meu último emprego, meu último trabalho, meu antepenúltimo trabalho em regime CLT, eu saí da empresa porque eu não queria trabalhar mais no domingo e nem no sábado. Então eu falei, eu não vou mais. Então assim, eu cheguei na empresa e falei pra eles, eu não quero mais trabalhar sábado e domingo. Aí quando eu fui pra segunda empresa, que eu já fui através de uma indicação, né? Eu já tinha ali, eu já tava naquele patamar que eu podia decidir, que eu podia escolher. Quando a empresa veio conversar comigo, eu falei, olha, eu venho trabalhar pra vocês, mas eu não trabalho sábado e não trabalho domingo.
Eu já tinha o que eu gostava, eu já sabia pra mim que eu gostava. Isso acontece muito para algumas pessoas que têm uma religião que não pode trabalhar no sábado, né? Eles procuram um emprego que não podem trabalhar no sábado e eles não trabalham. Eu já fui fazer processo seletivo com uma moça e ela virou pra mim e falou: Cíntia, na minha religião eu não trabalho sábado. Você pode conseguir uma vaga pra mim que não trabalhe sábado? Eu, com certeza. Então vamos buscar um trabalho que você não vai trabalhar sábado. Então a gente precisa aprender a entender o que está acontecendo com a gente diante das empresas, dentro das oportunidades, para que esse trabalho fique cada vez mais fácil. Esse é o profissional do futuro, Sidney. Esse é o profissional do futuro. Não adianta você ir para a empresa. Hoje a gente não vai mais para dentro do mercado de trabalho trocando as nossas horas simplesmente por dinheiro. Que por muito tempo foi isso que a gente teve, né? A gente trocava as nossas horas só por dinheiro. Não, hoje a gente troca as nossas horas por milhões de outras coisas. Saúde, qualidade de vida, salários emocionais, salários indiretos, tá? Porque quando você procura uma empresa, geralmente ela não tem um bom salário, mas ela tem ali uma oportunidade de investir no funcionário, ela tem os benefícios, né, que muitas vezes podem ser interessantes para você. Se você trabalhar na área que você gosta, você vai evitar milhares de doenças, tipo, muita gente fala, eu sou deprimido. Deprimido tem motivo, tem 1 milhão de motivos para dar deprimido, porque tá vivendo uma vida que não quer, tá vivendo uma vida que não gosta, tá trabalhando num emprego que só sofre. Então, é claro que você tem 1 milhão de motivos para estar deprimido. Aí vai pra farmácia, compra 1 milhão de remédio. Não, o problema não é esse. Não é ficar comprando remédio. Então a gente precisa entender o porquê que eu tô me sentindo mal. O que essa emoção tá querendo dizer pra mim? Então conhecer as atividades, o que você vai fazer lá, não pode ser deixada de lado. E para saber de fato quais são essas atividades, eu preciso estudar a empresa que eu quero trabalhar. Eu preciso estudar quais são, o que está escrito na descrição. Então, ficar muito atento lá na descrição. Porque esses 2 candidatos, qual dos 2 candidatos que eu falei para vocês logo no início, qual dos 2 candidatos passou para a vaga que eu estava buscando? O candidato que mostrou no currículo dele todinho que ele estava falando sobre pessoas, que ele estava ligado sobre pessoas. Por quê? Porque ele é o melhor candidato? Não. Porque na descrição da vaga estava escrito lá que a empresa precisava de um profissional focado, dinâmico. A empresa usou uma palavra que eu achei até engraçado para empregadores, né? Que geralmente eles usam termos mais técnicos, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, a empresa usou o termo... eu não vou lembrar agora, gente. Ele usou um termo... Não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Fugiu aqui a palavra que ele usou. Então, assim, a gente precisa entender exatamente o que aquela empresa tá querendo dizer. Então, é muito mais simples. Por isso eu digo para vocês que é simples encontrar um emprego, encontrar um trabalho, do que complexo demais. O negócio é que a gente que arruma, como que fala? A gente não dá esse tempo, a gente não prioriza essa oportunidade, esse tempo de fazer essas pesquisas, de fazer essa busca. Qual é o peso da sua responsabilidade na empresa? Esquece de peso, Sidney, esquece de peso. Hoje em dia as empresas não estão buscando pessoas que ficam, inclusive, acreditando de que elas ali dentro da empresa é só mais um peso, é só mais um número, tá? É só mais um número. O seu trabalho faz uma tremenda diferença na organização. A mesma forma que você tem uma necessidade muito grande de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, as empresas estão, assim, pagando caro para ter a melhor equipe ali dentro com ela. Eu tô falando das empresas que hoje estão caminhando com as mudanças, tá? Óbvio que tem muitas empresas ainda que precisam de melhorias, mas você não precisa estar nelas. Você não precisa estar numa empresa que não tá nem aí pro empregado. Entendeu? E o nosso papel de mudar as empresas é cada vez mais nosso. Porque se enquanto eu não me valorizo, por que as empresas vão me valorizar? Se eu não tô nem aí para que eu quero, porque eu busco, para onde eu me sinto bem, por que eu tenho que esperar isso da empresa?
a empresa não vai ter nem aí mesmo. Então, quando a gente começar a colocar qual é o nosso valor no mercado, quanto de fato eu valo no mercado, as empresas vão, opa, eu preciso melhorar aqui o salário da minha equipe, do meu funcionário, porque eu não estou encontrando profissional nesse gabarito. Eu, enquanto recrutadora, várias vezes já virei para as empresas e falei, olha, com essa descrição que você quer, com essa experiência que você quer, com esse salário que você está pagando, vai ser muito difícil a gente encontrar um profissional nesse perfil. A empresa vai e muda um pouco. Ah, tá, então o que a gente pode fazer? Vamos melhorar esse salário. Vamos melhorar esse salário, porque desse formato aqui a gente não acha. Você quer que eu vá fazer um processo seletivo em cima desses requisitos que você me deu com esse salário? Vai ser um pouco mais complexo, eu preciso de mais tempo. Entendeu? E aí a empresa vai lá e dá uma melhorada. Entendeu? Aí vai aquelas negociações que vocês precisam fazer. Olha, eu tô entregando aqui o meu melhor, tô dando o meu máximo, estou me desenvolvendo, eu tô fazendo muito para que a empresa tenha resultado. O que mais que a gente pode negociar para que vocês melhorem para mim também? É importante que eu ganhe mais, é importante que eu tenha qualidade de vida, é importante que eu aprenda. Entendeu? Me ensina mais sobre alguma área que eu gostaria muito de aprender. Então, o que mais que você quer naquela empresa? Você quer dinheiro? Você quer conhecimento? Você quer paz? Você quer saúde? Então, é muito importante vocês conhecerem exatamente essas duas questões, para que vocês alinhem o que vocês querem, para o que vocês merecem, tá? Conheça as atividades do cargo, mas antes de tudo, conheça quais são as descrições que estão no anúncio da vaga, tá? É extremamente importante que você saiba qual é o anúncio que tá lá na descrição da vaga. Então, é esse o recado que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Eu agradeço de coração todas as pessoas que contribuíram, que ficaram aí até agora, que entenderam e que estão buscando melhorar. Tá bom, gente? Amanhã a gente volta com mais uma live, com mais um assunto. Acho que amanhã eu vou falar de âncora de carreira, se eu não me engano. É muito legal, porque é importante a gente conhecer as âncoras de carreira. E durante a semana tem outros temas aí. Na quinta-feira, eu vou abrir a live para que eu faça ao vivo uma análise curricular, tá? Eu vou fazer ao vivo uma análise no currículo. Então, quem quiser participar na quinta-feira e tiver vontade de entrar na live ao vivo pra gente fazer uma análise de currículo, tem que enviar o currículo para mim antes, tá? Pra eu abrir o currículo aqui no meu computador e eu vou conseguir fazer ao vivo com você a análise de currículo, tá bom? Me avisem quem for querer participar. Na quinta-feira a gente vai... Tá, e na sexta-feira eu queria fazer uma live com vocês. Eu gostaria muito que vocês trouxessem assuntos que são pertinentes. Eu vou deixar vocês contribuírem comigo na live na sexta. Eu não sei se eu vou abrir perguntas e respostas, se eu vou... ou se vocês escolhem qual é o tema que vocês querem que eu fale. Então, me falem aí o que vocês estão querendo para sexta-feira, tá? Então, quinta e sexta a live é com vocês, tá? Eu queria muito a contribuição de vocês e eu preciso que vocês me tragam dúvidas, né? Para que eu consiga trazer soluções aqui e melhorar as oportunidades no mercado de trabalho, tá bom? Então eu aguardo a participação de vocês. Lá no meu link tem o grupo do Telegram, que essa semana eu vou ter mais tempo para jogar mais coisas lá dentro, para levar mais atividades, mais tarefas lá dentro do grupo, tá? Porque semana passada, as duas últimas semanas foram semanas intensas de trabalho e eu não tive tanta oportunidade de fazer bastante coisa. A gente estava aí preocupado com o curso, né? O curso ainda está disponível para venda até terça, até amanhã. Até amanhã ele ainda tá aberto, tá? O carrinho tá aberto para venda. E o link também tá lá na minha bio. Fiquem com Deus. E até a próxima. Que hoje seja a segunda que vocês vão receber o tão sonhado sim de vocês.